esperança viva, tua presença eu provei e vi, o mais doce amor que liberta o meu ser, e a esperança e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, porque de uma maneira extraordinária o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado, ó Deus, a oportunidade, o privilégio de podermos estar em tua presença para juntos exaltar o teu santo nome. É um privilégio, ó Deus, poder glorificar o Senhor. Nós somos pecadores, estamos diante de um Deus que é santo e sabemos que a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado. Nós declaramos que este local pertence ao Senhor. Nós declaramos que esse momento é o momento do Senhor. Que o Senhor esteja à vontade entre nós, com o teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ó Deus, venha fazer realmente que a sua glória seja manifesta nesse local. Pai, em nome de Jesus, não permita que saímos da tua presença sem a devida reflexão daquilo que tem sido a nossa vida, daquilo que ela pode se transformar na tua presença. Obrigado. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado. Abençoa, Deus, ainda cada vida aqui, os que estão na escola, os que estão trabalhando, aguardando, livrando de todo mal. Oramos assim, ó Deus, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém. A Nicole vai ler o texto de 2 Samuel 11, de 1 a 13. Peraí. A 13. De 11 de 1 a 13. 11 de 1 a 13? Vem cá, deixa eu te ajudar. Tu tá lá em João, sei lá, vem cá. Samuel, vem cá. Não, aqui, ó. Me dá aqui, Cadê? Não, vem cá, deixa eu ajudar. Vai lendo, Nicole. Aqui, ó. Samuel. Samuel tá aqui atrás. É o quê? 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, ali de 1 até 13. Viu? Pode ler, Nicole. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Aí ele mandou que eles descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Batseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, o Heteu. Então Davi mandou
fossem buscá-lo. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe. Mandou que o Eteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem, e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acabando ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado que eu nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto do palácio. Esse texto que a gente leu é o texto que desencadeia, vai desencadear, né, essa lição que nós vamos estar falando, que é amigo que ama exalta. É um texto muito conhecido, Urias. É um texto que fala justamente é o que nós conhecemos como sendo o maior pecado de Davi. Ele cobiçou a mulher de um dos seus comandantes, teve relações com ela, depois tentando consertar o erro que ela tinha ficado grávida, tentou fazer com que ele fosse para casa e dormisse com ela, daí ia parecer normal a gravidez dela. Ele não foi por causa da fidelidade dele com os homens dele, que estavam no campo de batalha. E Davi, então, o que ele faz? Ele, não tendo outro jeito, ele pega e manda Urias para o fronte de batalha. E ele no fronte de batalha, então, ele é morto. Então, como Davi fez aquilo premeditadamente, a morte de Urias, o Senhor requeriu da mão de Davi. Por isso que o pecado de Davi foi um adultério seguido de morte. Ele desencadeou uma série de eventos que, além de cair sobre a casa de Davi, ainda sobrou um respingo ainda sobre o povo de Israel, por causa do pecado de Davi. Mas por que tem a ver esse texto com essa lição, o amigo que ama exorta? Exatamente pelo fato de lidar com o erro daquele que está próximo de nós. E essa lição, ela nos ensina exatamente como devemos nos comportar e nos portar quando o assunto é o erro do outro, daquilo que nós consideramos como amigo. Ele coloca aqui uma série de questões, nós vamos trabalhar em cima delas. Ele fala assim: Rodrigo vê seu amigo, ele anda fumando um cigarro. Imediatamente ele vai contar para o pastor da igreja deles. Qual a sua opinião sobre a atitude de Rodrigo?
Concordo plenamente, concordo em parte, discordo plenamente. O que vocês acham? Que Rodrigo agiu de maneira correta quando ele viu o amigo dele da igreja fumando escondido e ele foi caguetar para o pastor? Vocês acham que ele fez a coisa certa? O que você faria no lugar de Rodrigo? Eu dava um alerta também. Papo é que foi errado e tal. Se você tivesse no lugar de Rodrigo. Não. Se eu tivesse lugar no garoto que viu o Rodrigo, Rodrigo viu o amigo. Leandro, fumando. O que você faria? O Rodrigo caguetou para o pastor. Mas o que você faria se você estivesse no lugar dele? Eu pegava, orava por ele e, sei lá, e falava pra ele pra ele falar. Eu pegava e falava com ele. Ele pode beber. Não tem nossa mãe? A gente ia falar pra ela não beber e não fumar. Aí a gente não ia conseguir falar com ela. Aí Rafael, deixa a Bíblia lá e senta lá. Bora. Aí ele continua aqui, ó. Não é fácil ajudar um amigo quando ele está fazendo algo errado. Mas se somos amigos de verdade, precisamos fazer algo. A indiferença é sinal de desamor. E aí ele fala, a Bíblia ensina que devemos exortar o nosso amigo quando ele pecar. Exortar é conversar com o amigo, para convencê-lo de que fez algo errado. Aconselhar a se arrepender e ajudá-lo a fazer a coisa certa. A palavra de Deus conta a história de um amigo que exortou outro amigo. O que será que aconteceu? Como será que o amigo foi exortado e Senta reagiu? lá, quietinho. E aí, ele faz a pergunta, né, é uma pegadinha, dos amigos em questão aqui. E como foi lido no texto, o texto lido pela Nicole não chegou ainda no profeta, no amigo de Davi, que era Natã. Mas se desenvolve exatamente no fato de que Natã, ele sabendo que Davi tinha cometido aquele erro, ele foi direto a Davi e exortou Davi em cima do erro que Davi havia cometido. É por isso que a gente tenta orientar vocês que são menores ao seguinte: quando vê alguém fazendo alguma coisa errada, chama atenção. A ideia de ficar querendo fazer, que normalmente acontece aqui, que é caguetar, que é o que Rodrigo fez, ninguém pode ver outro fazer nada que pode estar caguetar. Conversa, fulano, isso está errado. Isso aí está errado, você não pode fazer isso. E aí, se fulano continuar, aí sabe o que você faz? Você vai e fala com ele, eu vou falar para a tia Dora, eu vou falar para ele, a não ser que seja algo grave. Essa é a postura. Quando você falou aqui, falando assim, eu oro por ele, vou conversar com ele, a primeira coisa a se fazer é isso. A exortação é isso. É você chegar e não é também sair explanando por aí. E aí ele fala aqui, tenha certeza do que aconteceu. Ao procurar Davi para exortá-lo, o profeta Natan tinha certeza dos fatos. Ele sabia exatamente o que Davi tinha feito de errado. Ou seja, o profeta Natan, ele quando foi a Davi, ele não foi movido por uma fofoca, me disse não. Ele foi movido por fatos que exatamente mostrava o que tinha acontecido. E o que acontece muitas vezes com cada um de nós, que nós somos movidos a fofoquinha. E aí muitas vezes chegamos para falar com alguém sem saber exatamente o que está acontecendo, sem saber exatamente se a história é aquela. Que faltas Davi cometeu para ser exortado por Natan? Aí ele manda ler o texto. Exatamente isso, adultério e assassinato. Mas o que está aqui em jogo é o fato de que Natan, ele foi baseado simplesmente no fato, no ocorrido. Então fica uma lição para cada um de nós. Até porque essa coisa do disse-me disse, ela tem um problema muito sério, antigo. Em alguns, eu já participei de eventos, de grupos, de entrevista, que é o que nós chamamos de telefone sem fio. Telefone sem fio é uma brincadeira que nos mostra exatamente uma realidade. Se a gente pega aqui o número de pessoas que estão aqui nessa sala, e aí eu vou tirar a Nicole daqui dentro da sala. Vou tirar a Nicole dentro da sala. E aí eu vou pegar e vou contar uma história aqui para todo mundo junto. Vou contar a história. Quando a Nicole vier e quiser saber da história, cada um dessa sala vai contar a mesma história. No final, essa história está totalmente distorcida da história que eu contei. Porque eu vou falar de um jeito, a tia Dora vai falar, ela vai acrescentar alguma palavra ou outra
que não estava na minha fala, dentro do contexto da história. Quando passar pela Júlia, pela Rayane, ela já vai sendo distorcida, naturalmente. E quando chegar aqui no Rafinha, parece até que uma outra história. E isso é interessante, quando você faz esse teste, você percebe exatamente o que é a fofoca. Se vocês fizerem essa brincadeira aqui, vocês vão perceber isso. Por mais que a história, quando chega aqui no final, ela tenha um fundo daquilo que foi falado aqui no início, mas ela está totalmente distorcida. E se nós tomarmos, né, as nossas decisões em cima dessas histórias distorcidas, nós poderemos cometer todo tipo de injustiça com uma pessoa em que o nome dela estiver ali para ser julgado ou não. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando for exortar alguém, exortar em cima daquilo que é verdade, não de coisas que estão sendo faladas por aí. Então, se vai exortar alguém, procura saber se aquilo é verdade. Procura saber se foi realmente fulano que mexeu, se foi fulano que disse, se foi fulano que fez, antes de exortar. Aí ele fala, exorte a pessoa certa. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. É o outro problema. O outro problema é esse. É que o problema está relacionado ao Alexandre e nós queremos tratar do problema do Alexandre falando com Joaquim. Joaquim não tem nada a ver com o problema do Alexandre. Nós temos que tratar direto com o Alexandre. Se foi a Bia que fez alguma coisa e eu tiver que exortar a Bia, eu tenho que ir direto à Bia. Eu não tenho que ir no Rafael, eu não tenho que ir no Tauan, eu não tenho que ir no Josué, eu não tenho que ir na Nicole, eu tenho que ir na Bia, tratar diretamente com ela. Então, a essência desse texto, da história que foi relatada por Samuel, é exatamente essa. Natan, quando ele saiu de onde ele estava para tratar de um assunto importante, ele foi diretamente a Davi. Ele não foi ao empregado, ele não perguntou a Batseba, ele não foi a Urias, até porque Urias estava morto, ele simplesmente foi a Davi. Então, nós temos que tomar cuidado quando formos exortar, sabendo que exortação é um ensinamento bíblico. A Bíblia nos orienta. E quando nós vemos alguma pessoa, um irmão, um amigo, fazendo alguma coisa errada, nós vamos até ele e orientamos a ele que ele está fazendo a coisa errada. Porque o texto bíblico fala que se a pessoa estiver em pecado, fazendo alguma coisa errada, e nós não nos exortarmos e fazer com que ele caia em si, se esse rapaz, essa pessoa morrer em pecado, o Senhor vai requerer das nossas mãos o sangue dele. Você percebe como é que são as coisas? Se um dia eu estiver fazendo alguma coisa errada, alguém passou aí em algum lugar e me viu fazendo alguma coisa errada, chega para mim e fala, pastor, isso aí não é certo, isso está errado, por esse motivo. Se eu quiser continuar fazendo, o problema é meu, você está isento. Se você viu e não falou, e ao contrário ficou fazendo fofoca com o meu nome, se eu morrer no pecado, Deus vai falar, por que você não falou para ele? É assim que funciona. Então, e é por isso que quando nós que temos um grau de maturidade espiritual percebemos determinadas coisas, nós chegamos em cima da pessoa e falamos. Porque pecado é para ser denunciado. Exortação a gente faz porque existe a consideração, existe um cuidado com isso. Foi Davi quem adulterou e mandou matar um homem. Então foi Davi que Natan procurou para exortar. Natan não mandou recadinho, não falou com a mãe, nem com outro amigo, mas foi direto falar com o próprio Davi. O problema, sabe o que acontece? É que muitas vezes a nossa falta de maturidade espiritual, e eu atribuo muito às nossas vidas, a nossa maturidade espiritual, nos leva a fazer e termos um comportamento que não tem nada a ver com a Bíblia. Que nós preferimos exortar para que aquela pessoa faça a coisa certa, preferimos fazer fofoquinha e deixar ela se arrebentar na vida. Na verdade, alguns de nós até torcem pela queda do outro. Alguns de nós até torcem, fica torcendo, você quer ver? É só a gente avisar, fulano, não mexe ali que vai quebrar. Aí se você vê a pessoa mexendo, você fica torcendo para quebrar, vai dizer, eu não disse? Isso é do ser humano, eu não falei? Fica torcendo, entendeu? A gente não fala assim, fulano não mexe. Aí não mexe, cara, vai quebrar. Cara, é melhor você não mexer, se quebrar você vai arrumar um problema. A gente fala uma vez e fala assim, tomara que quer, tomara que quer, tomara que quer. Isso não é atitude cristã. A atitude cristã
É exatamente o contrário. É exortar para impedir que a pessoa continue no erro. O amigo que é amigo vai direto no amigo, não fica difamando ou falando pelas costas para os outros. Eu falo mais 3 vezes. Ah, cara, não bota a mão aí. Se que, ó, arrumar um problema, se quer aí. Quebrou. Você está entendendo? Porque é questão de escolha. Você a gente exorta. Mas daí a pessoa aceitar a exortação ou não, já é uma outra história. Foi o que aconteceu com Davi. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Uma das coisas que eu costumo atribuir a Davi sendo homem segundo o coração de Deus é a relação dele com o pecado. Davi, ele cometia um pecado e ele não cometia o mesmo pecado de novo. Você tem uma ideia, Davi era rei. Quando Natan chegou para ele e o exortou do erro que ele havia cometido, ele se arrependeu. Se é outro que não tem maturidade espiritual, que não é convertido, ele na qualidade de rei manda matar. Eu vou dar um exemplo para você. Tá falando que ele um rei não é sábio. Vou dar um exemplo para você. A diferença do homem que teme ao Senhor, do homem que não teme ao Senhor. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu, se consertou, não cometeu, mas pagou o preço. Porque mesmo quando nós nos arrependemos, as consequências do pecado vão bater sobre nós. O pecado é perdoado, mas as consequências elas vão vir sobre nós. Não pense vocês que vão pecar, Deus vai perdoar e vai passar impune. Não vai. Do pecado nós somos livres, mas a consequência do pecado, nessa nós vamos ter que embarcar. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí o que acontece? Davi, quando Natan falou com ele, ele aceitou, a ficha caiu, pediu perdão, não cometeu o pecado. Agora você lembra de João Batista, quando falou para Herodes que ele era um sem vergonha, porque ele estava dormindo com Herodias, que era a cunhada dele? Herodes ficou furioso, sabia que estava no pecado, Herodias ficou possessa com ele, e quando Salomé dançou diante de Herodes, e aí Herodes falou, olha, peça a metade do reino que eu te dou. Aí Herodias falou no ouvido da filha dela, assim, peça a cabeça de João Batista num prato. Sabe o que Herodes fez, o bobão? Mandou decapitar João Batista. Só porque ele estava acusando o casal de pecado. Pessoas sem Cristo não admitem pecado. Pessoas sem o Espírito Santo não reconhecem o erro. E aí não adianta você falar, é o que você está falando. Vai quebrar, não quer ouvir, vai quebrar. E aí sabe o que acontece? Paga o preço. Lombada no lombo, que a tia Dora desce o porrete. Filhão, foi avisado. Não que você queira. Você está entendendo? É igual você chega pro cara não bebe não, que isso faz mal. E o cara todo dia enfia o pé na jaca. O cara não bebe não, e o cara todo dia enfia o pé na jaca. Aí amanhã esse camarada aceita Jesus, se converte. Deus perdoa o pecado dele ter bebido a vida inteira. Agora, ele pode ter trazido nessa bagagem uma cirrose. Ele pode ter trazido na bagagem um problema, sabe, de saúde. É igual o que fuma. Aí o cara no fim da vida, o cara é crente, salve Jesus Cristo, mas morre com câncer no pulmão. Fumou a vida inteira. Deus podia curar? Podia, mas podia também não curar, porque Deus não é obrigado a curar. Ele cura se ele quiser. Nós é que achamos que Deus tem obrigação com a gente. Deus não tem obrigação nenhuma com a gente. A fidelidade com o Senhor, a fidelidade do Senhor com a palavra dele. Quando ele fala, ele cumpre. Se ele não falou, ele não vai cumprir. E nem tem obrigação com isso. Então nós não temos que ficar... não. A palavra de Deus é o seguinte, Deus é fiel à palavra. Ele é fiel com o que ele promete. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não falou, ele não vai cumprir, não tem obrigação. E aí a consequência, às vezes, é uma morte antecipada. É por isso que quando a gente lê honra pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra, uma dessas linhas de pensamento desse mandamento do Senhor, sabe o que é? É que o pai e a mãe sempre orientam os filhos a fazer a coisa certa. Cara, não fuma. Cara, não se prostitui. Cara, não roube. E se você não fizer essas coisas, naturalmente você vai ter teu dia prolongado, cara. Você vai evitar de pegar uma doença venérea, vai evitar de levar um tiro na cara num assalto frustrado, vai evitar de pegar uma doença dessa relacionada à bebida, ao cigarro. Automaticamente, essa é uma linha de pensamento de vida longa sobre a terra. Por quê? Porque honrou o pai e mãe, honrou aquele que quer o bem. Mas só que nós exortamos, não quer dizer que a pessoa vai aceitar a exortação. Os nossos filhos muitas vezes não aceitam. A maioria das vezes nós somos pais que estamos à frente no que diz respeito à experiência, que chegamos primeiro no mundo. Não é que vamos dizer que sabemos de tudo. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente tem um pouco de experiência a mais.
Mas a vida é um mistério. E a vida, ninguém chega num determinado momento e fala assim, opa, eu sei tudo. Não. A gente aprende enquanto vive. É uma escola que vai até o dia da nossa morte. Ninguém se forma na vida. É um curso que a gente leva até o dia da morte. A vida é assim. Só que quem chega primeiro, a tia Dora, na idade dela aos 70, ela tem mais experiência que eu, que vou fazer 50. Automaticamente eu tenho mais experiência que o Arthur, que está com 20. Não quer saber que eu saiba mais do que ele. Que existem coisas que ele sabe mais do que eu. Mas existem experiências de vida que são óbvias. Agora, não quer dizer que o que eu falar para ele, ele vai aceitar. Mas aí aguenta as consequências. Mas a verdade é que no corpo dessa lição, a atenção que é chamada para cada um de nós é que devemos exortar aquele que nós amamos, aquele que está errado. Esse é o papel. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Isso aqui foi Paulo escrevendo aos Efésios. É uma vida de devoção ao Senhor que nos tira da condição de falar qualquer abobrinha, qualquer coisa, e falar a verdade com o próximo. Porque é aquele papo, quando você aceita Jesus, orientação bíblica, aquele que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais. Nós que temos o encontro com Cristo, nós temos uma vida transformada a partir da mente de Cristo. E a mente de Cristo, o jeito de Cristo é que tem que moldar o nosso caráter. Aleluia. Falar a verdade nem sempre é fácil. Falar uma verdade que o outro não quer ouvir é mais difícil ainda. Por isso, é tão fácil, encontrar pessoas que ao procurar o amigo para exortá-los, exageram ou minimizam a situação. Como será que Natan falou com Davi? Você acha que ele exagerou ou será que ele minimizou a situação? E aí, ele dá a referência. Sabe o que Natan fez? Natan era profeta. Ele ia falar ao rei. Ele, munido de uma, vamos dizer assim, precaução, ele chegou ao rei e contou uma história. E ele falou o seguinte, a história que ele contou ao rei é muito interessante. Davi, existia um fazendeiro e ele tinha um funcionário. E esse fazendeiro ele tinha muitos gados. E o funcionário, tadinho, ele tinha lá um cordeirinho, que era o que sustentava a casa dele com leite, era o cordeirinho único que ele tinha. E aí, o patrão, né, o fazendeiro, querendo fazer uma graça, mandou matar justamente o carneirinho do funcionário. E ele tinha uma grande fazenda. E Davi ficou furioso. O pastor falou, quem é esse camarada? Ele merece ser punido. Porque isso não se faz. Se você para analisar essa história, realmente não faz sentido. O cara é fazendeiro, ele tem lá bois, tem tudo lá nas terras dele. Aí ele manda matar o do funcionário, o único bichinho que o bicho tem, para se satisfazer. Aí Davi ficou furioso e mandou saber quem era o cara que ele tinha que ser punido. Ele, na qualidade de rei, é punido. Aí o profeta fala assim, você é esse cara. Aí Davi, se espantou. Como ele, pela história, ele percebeu a gravidade do erro do fazendeiro, ele não podia fazer nada. A ficha dele caiu na hora. Uau, que bobagem que eu fiz. Então, Natan usou de um jeito que não tinha como o rei nem se esquivar. Na verdade, ele nem aumentou, ele nem minimizou. Ele falou a história, ele falou do erro de Davi, né, fazendo uma alegoria que deu facilmente para entender qual era a gravidade do erro dele. Mas a exortação foi feita. Agora, ele fala o seguinte, exorte com amor. E aí, é o que nós estávamos falando aqui, desse exemplo que eu estava falando aqui. É você chegar para a pessoa e falar, cara, se você continuar fazendo isso, você vai se dar mal. E aí, quando a gente fala isso, mesmo que a pessoa faça a coisa e se dê mal, não é chegar bem feito. Eu não falei, seu vacilão. Tinha que se lascar mesmo, bem feito, é burro. Isso não é exortar com amor. E aí ele fala, Natan falou a verdade para Davi em amor. Ele não brigou com Davi, nem aproveitou para jogar mais verdade na cara. Ou seja, ele não acrescentou nenhuma suposta falha de Davi, a não ser aquela. Ele não acusou Davi, de repente, de coisas que Davi tinha feito lá atrás, ou que Davi está... Não, ele só falou daquele erro de Davi em específico. É para isso que nós temos que atentar. E aí ele fala, Natan não desrespeitou Davi por causa dos seus erros, mas foi firme ao falar a verdade.
ele exortou Davi com amor. Aí, ele fala aqui uma analise a situação a seguir. Analise a situação a seguir. Ellen descobre que Tales está roubando o dinheiro da mãe. Como ela pode demonstrar amor ao exortá-lo? Aí tem 4 opções aqui. Apontar sem ofensas o erro que ele cometeu e incentivá-lo a se arrepender. Mandá-lo para o inferno, pois é lá que ladrão deve estar. Mostrar com mansidão qual foi o pecado e se dispor a orar com ele. Jogar na cara o que ele fez e começar a contar aos pais dele. Ele... Hã? Mandar para o inferno? Quem te isso? Bonzinho? Está repreendido, hein? Em nome de Jesus. Ó, uma opção tá certa. São 2 opções certas aqui. Ele já matou, raio C. A é apontar sem ofensas, ou seja, falar com ele do erro, sem ofensas, que ele cometeu e incentivá-lo a se arrepender. Mostrar o erro, cara, isso não se faz, você está pedindo dinheiro da tua mãe, cara. É a tua mãe, se você pedir, ela vai dar, no caso. Entendeu? E a outra, que é a C, que é mostrar com mansidão qual foi o pecado e se dispor a orar com ele. Foi o que você, Nicole, tinha dito logo no início. Aqui que ele usou as suas 2 opções. Falar do erro e orar com ele. Você falou assim, orar com ele e falar que ele está errado. Ou seja, a ordem do fator não altera o produto. Mas essa é a postura. Nós que somos cristãos, quando nós exortamos uma pessoa, nós falamos a ele que ele está errado e nós vamos então orar com ele. É isso que nós temos que fazer. Sabe? Essa é a postura de se exortar com amor. Eu dei um exemplo para vocês aqui no outro dia. Eu já falei sobre isso aqui, sobre essa questão de amizade. E mais de uma vez eu falei de um amigo. Um amigo que nós fomos criados junto como irmãos. E num dado momento da nossa vida, esse menino ele começou a se juntar com a rapaziada para fazer coisa errada. E aí eu falei para ele, cara, isso aí que você está fazendo errado, você não tem necessidade disso. Você trabalha, você tem família, você tem amigos. Agora, se você escolher continuar andando com essa rapaziada, eu lamento informar, mas com você eu não ando mais. Com você eu não ando mais. E nós éramos amigos fiéis. E aí, aquilo fez com que a ficha dele caísse. E aí, o que ele fez? Ele fez uma escolha. Abandonou aquela rapaziada das coisas erradas e veio para o meu lado como sendo amigo que queria o bem dele. E hoje, até hoje, nós somos amigos. Nós somos amigos, amigos fiéis, amigos chegados, mais chegados, como a Bíblia fala, que o irmão. Então, é o jeito de você falar. Aí ele fala assim, ó, exorte, buscando restaurar o amigo. Porque existe uma diferença também. É você exortar no sentido de chamar a atenção por chamar, para apontar o erro, meter o dedo na ferida. Ou você exortar no sentido de você tentar ajudar o cara, ou o menino ou a menina, a fazer a coisa certa. Por quê? Algumas pessoas que, no nosso convívio, elas fazem a coisa errada porque estão perdidas nos seus pensamentos. E precisa de orientação. Precisa de alguém para fazer, sabe o quê? Trazer de volta para o caminho. Sabe? E muitas vezes foi o que aconteceu com esse meu amigo. Ele se perdeu num dado momento, eu chamei a atenção dele e a luz dele acendeu e ele voltou para o caminho. Foi o que Natan fez com Davi. Sabe? Chamou a atenção dele e fez com que ele voltasse a fazer a coisa certa. Só devemos procurar o amigo para exortá-lo se quisermos ajudá-lo a ser restaurado. A nossa motivação ao confrontá-lo deve ser o desejo de vê-lo se arrepender e reparar o erro. Não existe outro motivo. Se for simplesmente para deixar a pessoa mal pela acusação, nós temos que aprender uma coisa. A Bíblia diz que papel de acusar é do diabo. Acusar por acusar é papel do diabo. Ele é o acusador. Então, quando nós vemos alguém fazer uma coisa errada, se metemos o dedão na ferida e falamos, você é um vacilão, você é ladrão, você é aquilo, você é aquilo, você é mentiroso, nós estamos fazendo o papel do diabo, não ajudamos ninguém. Então, quando nós exortamos, no sentido de ajudar, no sentido de chamar a atenção para que aquela pessoa faça a coisa certa, aí sim é o ensinamento bíblico. Qual foi a reação de Davi ao ser exortado com verdade e amor por Natan? Mandou Natan embora, ignorou o que Natan disse, reconheceu o seu pecado e se arrependeu, deu dinheiro para Natan ficar
quieto, ficou de mal com Natan, sentiu-se ofendido. Aqui ele fez uma coisa, ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Sabe por quê? A maneira como Natan fez ajudou também Davi, que já era um homem segundo o coração de Deus, a fazer a coisa certa. E aí, ele fala, Davi reagiu com muito temor, arrependeu-se, teve seu pecado perdoado e foi restaurado. E para fechar, ele faz aqui, tem 3 situações aqui que nós vamos ler para fechar. Ele fala, Davi não ficou procurando desculpas, nem jogou a culpa nos outros, mas admitiu corajosa e humildemente, eu pequei. Aquele que é exortado, aquele que é chamado a atenção, tem que reconhecer o seu erro. Eu costumo dizer que quando a pessoa fica jogando desculpa nos seus erros, é síndrome do Éden. Foi o que aconteceu lá no Éden, quando Eva, ela pegou do fruto da árvore, levou a Adão, Adão comeu, ambos comeram. Quando Deus chegou em cima do casal, ficou um jogando a culpa para o outro. Ele chegou para Adão e falou, Adão, o que foi que você fez? Adão falou, eu? A mulher que tu me deste. Quando ele foi a Eva, Eva falou, foi a serpente que me enganou. Ou seja, ninguém admitiu, porque é o que eu costumo dizer, o diabo, ele pode até induzir, mas ele não obriga ninguém. Esse papo de eu fiz por causa do diabo, isso é mentira. Fez porque quis. Fez porque quis. Porque nós temos sempre 2 opções, fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Ou a gente rouba ou a gente não rouba. Ou a gente mente ou a gente não mente. O diabo diz, é melhor mente, cara, não tem nada a ver não. Mas Deus fala, não mente, é pecado. Mas, tipo, se eles dois tivessem falado a verdade, eles iriam ser expulsos de Jardim do Éden ou eles... De qualquer forma, eles iam pagar pelo pecado. Você sabe por quê? Porque o pecado ali não foi nem a fruta, a árvore em si, foi a desobediência. A desobediência que foi o pecado. Porque a fruta estava lá no Éden, foi Deus que fez, o Éden não tinha pecado. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, aquela fruta ali, ela não tinha o poder que a serpente falou que teria. Mas é a decisão, a escolha. Tipo assim, a fruta não era nada. Era uma fruta como outra qualquer. A serpente só fez eles A obediência que foi o X da questão. A obediência que foi o X da questão. É isso que eu estou falando. É sempre opcional. Se você estiver na escola, a tua coleguinha fala assim, vou matar a aula para ir para a praça, ainda não sei que ela te pega pelo cabelo e te arraste, e ainda assim você pode gritar, não quero ir, me ajuda. Você não tem desculpa. Você está lá. O cara chega, acende um cigarro de maconha, fala assim, pô, pega aí. Filhão, você só fuma se você quiser. Que mesmo se ele te ameaçar de morte, você fuma se você quiser, ele te mata, mas você não é obrigado a fumar. É simples assim. Agora, se fizer, assuma, eu fiz. Porque eu costumo até brincar. Eu não consigo ver a serpente com o rabo enforcando Eva, come senão eu te mato. Ela não fez isso. Você está entendendo? Então, Davi, é o que eu falo, era homem segundo o coração de Deus. Ele admitia o erro. Coisa que nós temos dificuldade de fazer. A gente vai jogando culpa. E sabe quem é o maior culpado muitas vezes? Que às vezes não está nem na situação e a gente põe na conta dele o diabo. Foi o diabo. Mentira, você que quis fazer. É igual o Jonas, quando ele foi desobedecer a Deus, ele fez no navio, quando viu todo mundo ver que o navio ia quebrar no meio, ia se despedaçar todo, o que ele falou? Ele assumiu. Ele assumiu o erro dele. Pode me jogar, só vai parar isso aí depois você me jogar no mar. Ele sabia que estava errado, ele sabia que estava fugindo. Ele sabia. Então, ele assumiu e o pessoal jogou ele no mar para poder salvar a tribulação. Então, é o seguinte, a gente nunca dizer foi o fulano nem o cigano, e nem sempre querer enrolar, porque geralmente a mentira que você quer enrolar em outra, ela vai crescendo e cada dia você vai mais enrolando, e vai enrolando, chega um ponto que você não tem como sair dela, porque você mente muito, enrola muito. E a gente só faz coisa errada.
Tipo Sansão também, foi chamado para uma coisa e fez outra também. No final também morreu. Por quê? Porque o pecado ele te leva à morte, ele te leva a tanta coisa, ele te leva tanto desespero. Você está entendendo? Você termina querendo enrolar, querendo passar outra mentira, querendo contar outra história, e você vai se enrolando cada vez mais. Eu costumo dizer o seguinte, a verdade, ela por si só ela se mantém. Quando você fala a verdade, você não tem necessidade de justificar. É a verdade, ponto. E a verdade, ela é revelada Pastor, o tempo todo. Pastor, a gente peca toda hora. A palavra de Deus que a gente peca palavras e pensamentos. Olha para mim, você também. Olha você, levanta. Só que a gente tem que pecar, tem que assumir, não tem que acusar os outros. Só que a gente não tem que imitar os outros. Nós temos que ser nós mesmos. Você está me entendendo? Não tem que acusar ninguém. E cada dia que passa é difícil, a gente sempre querer melhorar. Vamos melhorar. Não posso fazer isso. Não posso envergonhar Deus. Eu tenho que melhorar. A gente tem que melhorar. Porque a pior coisa na vida é a gente envergonhar Deus. Você conhecer a palavra de Deus e ficar falando, fazendo coisa errada. A pessoa ainda diz assim, isso é porque vai para a igreja. Isso é porque é crente. Nós não podemos, eu digo que isso é você crucificar Jesus Cristo novamente. Sempre eu costumo dizer, a gente tem que procurar, principalmente, eu estava falando com os meninos essa semana, você tem por obrigação, tá vendo? Você é a mais fofoqueira na casa, a gente está falando, você está fazendo gracinha aí, pombinho, e não está se ligando nas coisas de Deus. Isso que tudo que o pastor está falando aqui, recado de Deus, para cada um que está vendo, até para mim mesmo. Eu não tenho pecadinho, não tenho pecadão, tudo é igual. Não tem o roubo é igual, não tem a mentira é igual, o ladrão é igual, tudo é igual, não tem. Davi se ferrou, ele desobedeceu e fez a coisa errada. Sansão também, Jonas também e outros e mais outros que estão na palavra de Deus. Foi chamado, vocês estão aqui para ser chamados, para fazer, como eu já conversei com os meninos aqui, vocês estão aqui não é por acaso não. Vocês têm por obrigação de chegar na escola de vocês e ganhar gente que é macumbeiro, ganhar isso, ganhar. Não, mas vocês não, você fica pior do que elas. A gente... Aí ele bota aqui hora de mudança. Nem sempre as pessoas, ao serem exortadas, reagem bem como Davi. São pessoas duras de coração. Independente disso, devemos exortá-las com amor. Todo pecado marca a vida do homem. Deus sempre perdoa o pecado, mas nem sempre livra das consequências do pecado. Eu falei, Davi foi perdoado, mas os seus atos pecaminosos iriam repercutir mal em sua família e causar muitas tristezas. Faça a sua parte, zele por seus amigos, não deixe que se entregue ao pecado, e quando for sua vez de receber exortação, aceite com humildade e arrependimento. Eu até sugiro que vocês continuem lendo o texto que foi sugerido aqui de Samuel, para entender como foi o desfecho dessa história de Davi. Depois que Natan foi falar com ele, o que acarretou na família dele, o que acarretou para o povo de Israel, ele sendo rei. Ou seja, porque foi o que eu falei, há consequências. Há consequências. E eu volto a dizer, nós temos sempre duas opções, fazer e não fazer. Fez, assuma. Assuma. Porque é ensinamento que eu falo isso para Clarissa, falava para Clarissa e falo para a Júlia. Se você fez alguma coisa, assuma. Porque é melhor você ser repreendido pelo que você fez de errado do que passar o resto da vida sendo desacreditado por causa de mentira. Se tem uma marca que leva o resto da vida é mentira. Se tem uma coisa que marca a pessoa negativamente, tanto é que a Bíblia, a única paternidade que a Bíblia atribuiu ao diabo é a mentira. É por isso que a mentira ela é tão devastadora na vida do ser humano. Ela é devastadora naquele que é o alvo da mentira e devastadora muito mais de quem é o autor da mentira. Isso que a tia Dora falou, a mentira você só sustenta com mentira.
Você conta ela hoje, para você manter ela aqui, você tem que contar outra manhã. Aí você vai contando. E aí quando você vê, a sua vida é uma farsa. No final você nem sabe quem você é mais, de tanto que você mentiu. Então que possamos aprender a exortar as pessoas com amor, com o sentido de ajudá-las a sair do caminho errado. E quando for a nossa vez de sermos exortados, fazer como Davi. Eu pequei, eu errei. E aceitar a correção. E que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma coisa para perguntar para o pastor? Pergunta. Eu queria saber por que o Davi tinha ganhado do Golias. Tinha o quê? Apanhar do galho do Golias, ele não apanhou do Golias. Não, porque ele... Ei, que isso? É a dúvida dela, dá licença. Sabe por que ele riu? Pergunta pra ele, eles estão rindo, vamos ver se eles É, sabem. o cara Me já responde tá- aí vocês aí que estão já rindo. tá Não, sentado atrás mas do quem sofá. riu? Me diz por que Davi venceu Golias. Porque Davi tinha fé. Ele orou, Não, porque ele orou Ele está pediu a Deus, perguntando para quem riu. porque ele tinha Deus no coração. Então isso quer dizer que se a gente orar a Deus, a gente vence todas as batalhas, é isso? tem que Não. buscar também. Ué, então como É. é que... Não entendi. Tem que buscar também. Pra puxar? Puxar o quê? é buscar, né? Puxar. Buscar? Tá certo. Deixa eu te falar, sabe por que Davi venceu Golias? Os caras acham engraçado falar Porque ele foi para uma batalha em nome do Senhor. O Senhor foi na frente. Escuta aí que você vai saber. O Senhor foi na frente. Eu sou pastor. E na nossa vida não é diferente. A dependência dele era no Senhor e não na arma de guerra, roupa de guerra. O que ele fala para Golias? Você vem a mim com varas, com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então o segredo é sempre colocar o Senhor à frente. Pastor Wagner, uma das consequências que aconteceu com Davi e Batseba foi que o bebê que estava na cama morreu, não foi? Foi ele, o filho dele já havia nascido, e ele adoeceu, e aí Davi fez aquele voto de jejum, de oração, e ficou até o filho morreu, e aí a vida dele voltou ao normal. E Deus colocou diante dele, por causa do pecado dele, Deus colocou diante dele, né? Algumas situações. E ele quis realmente cair na mão de Deus, porque na mesma hora dele, na cabeça dele, Deus é misericordioso. Já os inimigos não. Se Deus lança ele, se ele escolhe, não, eu quero que meus inimigos me punam, certamente os inimigos não iam ter misericórdia dele. Ele preferiu cair na mão de Deus, por mais que a sentença tenha sido dolorosa, ainda assim era com amor, era com misericórdia. Por isso que é preferível você ser corrigido pelo Senhor, por mais que doa, do que viver sem a correção do Senhor, livremente da dor, mas o futuro é a perdição eterna. Porque nós precisamos ser perdoados pelo Senhor. Nós precisamos ser provados pelo Senhor. Sabe? E é melhor passar pela mão do Senhor, que é amor, que é misericórdia, do que ficar fora desse cuidado. Algum isso aí. pedido, algum agradecimento? Alguém tem mais uma pergunta? Ué, o pessoal viu da pergunta da... Não, eles Ué, responderam. eu falei alguma coisa errada? Não? Ué, quem está falando? Você falou alguma coisa? Ué, o que é isso? Não é que tem medo de morrer, não. Algum pedido, algum agradecimento? Querido, deixa Pastor, nós estamos inaugurando o nosso livro de orações aí. Cadê a Rainha? Pega lá, fazendo favor. A gente está inaugurando o livro de orações. A gente recebeu no grupo lá do Vidinho. Acho que você chegou a ver. Pera aí, ela vai vir, ela vai vir. Ela vai vir. A Leidiane fez uma pergunta. Eu sei. Pedido pela minha família, pela minha Teodora, então a gente está inaugurando o livro de orações com alguns pedidos que fizeram lá no grupo. Entendeu? Aí tem o pedido da Mari. Gente, silêncio. A gente está dá uma olhadinha na estante de livros, por favor. A dona França, ela é sogra da irmã da Mari, que pediu oração. A Mari é uma amiga minha do colégio, estudamos juntos ali no colégio superior.
e ela está pedindo oração porque ela já tem 91 anos e ela caiu e quebrou o fêmur. Entendeu? Então, assim, a idade bem avançada e tá precisando de orações, entendeu? Eu falei com ela para estarmos juntos em orações hoje, né? Porque eu falei a ela que eu colocaria o nome dela no livro de orações, no caderno de orações, e a gente vai interceder pelos pedidos. Temos que interceder também pelo como é que é o nome dele? Salim. Salim está com o pé machucado. Não está conseguindo sair de casa há muito tempo. Ele acaba um problema do pé e começa outro. Também as irmãzinhas dele estão doentes, brigando muito. Entendeu? Falei que nós tínhamos que orar por ele. Tem lápis aí, Darcy e o Céia Tem. também. Tá no Rafa. caneta. Orar pelos meninos lá em Magé que estão falando muito palavrão. E assim, eu não quero Marcela ficar. começou até a falar para mim coisas que eu não falava, estou falando. Senti a presença de Deus, não estou mais sentindo, através dos palavrões que eu estou falando. Então eles precisam de oração. Iraci. Brincar, cara. Não tô brincando. Põe meu nome aí também, pai. Tô precisando de oração. E muito, né? Bota o meu nome aí também, pai. Estou aqui pela minha família. Vou mostrar ela. Quem foi palhaço? Quem foi palhaço? Ah, tá. Ué, tu tá chamando os outros de palhaço? Tá demais. Tu tá chamando os outros de palhaço? Calma, não vai. Bate mais, tu já achou? A gente ficou Bate sem mais. Vai, dá pra minha fala pra ele. Não é meu. Fala pra ele, cara. Fala assim, minha família eu peço minha fala. Oi, bora orar. Ali, galera, a gente tá assistindo. Nossa família não tem na pressa. Ué, eu tenho um também falando aí, ó. Bota a boca no tecido. Isso daqui é por Vou colocar um pedido aqui. Vou colocar aldeia. Tem projeto lá, entendeu? pelo prato vidinho. Não, tá aqui já. Por mim. Eu não sei que tá esse grupinho de lá, eu não sei hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Eles falam que não pode aparecer ao vivo. Pela Rocinha, pastor. O nome das crianças do Vidinha já está no livro. Não o nome individual, mas no coletivo. Vai parar ou não vai? É não. Amanhã eu vou falar com sua mãe para dar uma injeção mais na sua bunda, porque você está muito brava. Não. Ó, agora. Ok? Ela tá falando ao vivo ali, tá? Não tem censura não, depois. Deu mandar dar uma vacina na bunda dela? De quem? A Isabela que tá brava demais. Eu já tomei vacina na bunda. Mas é verdade. No cu. Não precisa saber não, filho. Eu, hein? Pastor, fazer uma oração lá não ir, botar em nome pelos profissionais do aeroporto. Você sabe por quê? Eu tô com medo. Sabe por quê, ela fez? Tá com medo, velho? Tu vai de novo? Não, ela vai conseguir. Mais algum pedido, mais algum agradecimento? Não. Eu aguentava minha família. Isso aqui foi você? Eu não quero Você vai vir, cara. que nenhuma família. Fica o seu Eu irmão não vai embora. quero que nenhuma família saia de mim. Nenhuma família minha
pastor, esquece também do meu pai. Amém. Todo mundo de pé, vamos orar. Aí, Josué. Você quer participar da oração não? Como é que é? Pra cá, filhote. Aí, cara, tá na hora da oração. Silêncio, olha o respeito, hein? Pai Deus, Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que nos reunimos aqui na Tua presença, sabendo que o Senhor é o Deus poderoso que nos sustenta, que nos guarda, Deus que nos ama. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe os meninos da escola, os que foram de manhã, os que foram à tarde, os da noite, todos chegaram bem. Aleluia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, sabemos que isso é das Tuas mãos. Pai, que a Tua graça e misericórdia continue sobre as nossas vidas, porque nós somos dependentes do Senhor. Deus de amor, Deus eterno, nós estamos... As pessoas pediram oração porque crê no Senhor. Aleluia, E Senhor. nós entendemos, ó Pai, que se o Senhor agir, nada, nem ninguém pode impedir. Porque o Senhor é Deus. Deus forte, poderoso. Aquele que vence todas as batalhas. Em nome de Jesus, ó Deus, alguns dos pedidos que ali estão, eu não conheço a fundo. Algumas pessoas eu também não conheço. Mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe exatamente quem são. O Senhor sabe exatamente do que elas necessitam. O Senhor sabe exatamente o que é o melhor para cada uma delas. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, opera, Deus, na vida de cada pessoa que está com o nome naquele livro ali. Aleluia. Está atuando ali, Deus, de forma poderosa para que essas pessoas possam ver a Tua face através do milagre. Glória a Deus. Elas percebam a Tua glória, Deus, através do Teu agir. Em nome de Jesus, Deus, cada pedido que foi feito aqui nessa hora, pedido do Tauan, do Mateu, da Nicole, pedido, Deus, das crianças, pedido da Rayane, ela que vai viajar, Deus, abre portas para ela, Deus, seja feita a Tua vontade, Aleluia. que ela, Deus, possa conseguir realizações na Tua presença, mas que principalmente, ó Deus, ela possa reconhecer o Senhor como sendo Deus na vida dela. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia possamos fazer isso, te reconhecer como Senhor em nossas vidas. Aleluia. Que a cada dia possamos viver uma vida que depende totalmente do Senhor. Glória ao Deus, Teu em santo nome de nome, Jesus, esse Senhor. projeto aqui precisa, Deus, a cada dia da intervenção do Senhor. Sim, meu Deus. Não permita que o mal alcance esse local. Aleluia. Não permita, ó Deus, que nada, nem ninguém possa tirar essas crianças dos caminhos do Senhor. Aleluia. Possa Em tirar nome de qualquer um Jesus. desses meninos e meninas que são desse projeto, ó Deus, da Tua presença. Mas que a cada dia o Senhor se manifeste a cada um deles de forma poderosa, mostrando a Tua face, para que eles possam ter experiências contigo marcantes, experiências, ó Deus, que façam com que eles se aproximem ainda mais do Senhor. E que a cada dia, ó Pai, eles vivam para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Aleluia. Deus de amor, Deus eterno, vai abençoando, ó Deus, os nossos familiares. Amém, Jesus. Abençoa, Deus, Santo cada nome. um, pai, Sim, mãe, meu Deus, tio, abençoa, tia, Deus. primo, prima, Toca na aqueles tua que estão vida. distantes, vai Transforma a vida abençoando, dessas Deus, pessoas. falando cada um deles. Em nome de Pai, em nome de Jesus. Jesus, abençoa as nossas Abençoa, igrejas, os nossos Senhor. pastores, Trata da Toma na alma. tua homens e mão, mulheres que o Senhor. Senhor tem Em levantado, nome Deus, de como Jesus. pessoas para Sim, meu trazer Deus. a palavra do Senhor, para apacentar o Teu rebanho. Aleluia. Dê sabedoria, Deus, dê uma Ah, vida de Senhor da santidade, dê uma Ah, vida de soberano dedicação Deus. à Tua Amém, obra, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, queremos te pedir pelos nossos Pai. ajudadores, pelos parceiros, Pai, Aleluia, onde quer que eles Senhor. estiverem, eles sejam alcançados pela misericórdia do Glória ao Teu Senhor. santo Que a nome. prosperidade nunca falte na vida, Em na nome de casa, nas Jesus. empresas deles.
mas que a cada dia, ó Deus, eles possam se sentir abençoados por Ti, Amém, Jesus. porque nós sabemos que o princípio da bênção é abençoar. Amém, Aleluia. E eles estão abençoando o projeto que pertence ao Em Senhor. nome de Jesus. Multiplica, ó Deus, na dispensa Multiplica, deles. Senhor. Multiplica Em na nome vida de deles, ó Jesus. Deus, e que não falte para nós. Amém, Que não Jesus. falte neste local. Sim, meu Deus, Deus. dá-nos a cada dia um Dá coração mesmo, Pai. puro diante do Em Senhor. nome de Dá-nos a Jesus. cada dia, ó Deus, um Dá, desejo de Jesus. te louvar, de te engrandecer. Em nome de O desejo Jesus. de buscar a tua face, te adorar em espírito e em Em verdade. nome de Jesus. Queremos te pedir, ó Deus, pela vida do Marcelo lá em Magé. Toma na tua Te peço mão, pela vida Senhor. do Marcelinho, do Mano. filho dele lá, do Wendel. Alessandro, do Wendel. Aleluia. Peço pela vida do seu Gaúcho, do seu Nome de Jorge, Jesus. todos que estão ali, os vizinhos, ó Pai, Ronaldinho. sejam alcançados pela tua misericórdia. Aleluia. Visita ali, ó Deus, o Aleluia, Ronaldinho, Jesus. o Ronaldo que está lá no Aba. Visita, Pai, Glória tem a Deus. misericórdia. Venha, Transforma a vida daquele Forma, moço, ó Jesus. Deus. Opera um milagre na Abençoa vida minha dele família para que por ele parte venha do render Pai, aos teus Senhor. pés, Em nome de para que ele Jesus. possa te Em nome de buscar e glorificar o Aleluia. teu nome e largar Vai tudo aquilo que o Senhor. Toma afasta conta do de Senhor. cada um, Não, Senhor. Pai, Em em nome nome de de Jesus, abençoa as Jesus. filhas dele, a mãe dele. Em nome de Jesus. Ó, Deus, Aleluia, restaura Pai. essa família, Entra, Pai. Senhor, Pai. Traga-os para a tua presença a cada Vamos dia. alcançar Livra os homens Glória a mal. Deus. Livra das investidas de Satanás. Em nome de Blinda aquela Jesus. família, Deus, Blinda com o mesmo, Espírito Senhor. Santo do Senhor. Toca, Senhor. Pai, na glória. visita, ó Deus, os leitos Soberano dos Deus. hospitais. Em nome de Jesus. Quantas pessoas estão clamando por Ti nessa hora, Pai? Pessoas que os médicos desenganaram, mas nós estamos diante do médico dos Sim, médicos. meu Deus. Aleluia. Sim, Deus, e uma palavra pode Ah, mudar Pai. toda a situação. Nós Ah, sabemos Pai que não existe celestial. diagnóstico humano que não possa ser mudado Nome pelo de Senhor. Jesus Cristo. Por isso nós clamamos, opera milagres, ó Deus. Nós temos aquela menina Estel, Pai, que está Nome naquela, de Jesus. naquela luta entre a vida e a morte. Toda hora é uma situação diferente, mas nós cremos no Senhor, que é o Deus da vida, que pode operar um milagre Aleluia. na vida Tu dela. és os médicos Pai, em dos nome de médicos, Jesus, Senhor. esse pedido Toca, que o Alex Espírito colocou, Santo Deus, de dessa Deus. pessoa Vai idosa, tocando ó Pai, agora, Senhor. mas que também Vai realmente curando ainda aqueles quer ossos. viver, Aleluia. ainda quer, ó Deus, Agora, ainda mais de Deus, Ti. abençoe. Opera na vida dela o Teu querido, Deus, Abençoa, opera nela, Senhor, Deus, em as nome bênçãos de do Jesus. Médico, o médico não Pai, pode em fazer, nome de Pai, Em nome de Jesus, Dá-nos a restaura luz aquele tranquila na enfermo, tua Senhor. presença. Deus, eu vou sair Em para nome trabalhar, de Deus, e Jesus. Não há dependo causa da mão do impossível Senhor. para Ti, Senhor. Dependo do cuidado do Senhor na minha vida. Aleluia. Dependo, ó Deus, dos teus anjos também me guardando, da Amém, prosperidade do Jesus. Senhor, da vitória do Senhor. Eu quero estender, ó Deus, as tuas bênçãos sobre as comunidades do Rio de Janeiro. Deus, Amém, Jesus. tem misericórdia. Em nome de A Jesus. Rosinha que está em pé de guerra, Deus, vá transformando ali aquelas Em nome vidas. de Jesus. Que a igreja do Senhor naquele local se manifeste de forma, ó Deus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, Eu te louvo, que aqueles Senhor, bandidos em se nome de entreguem às Jesus. armas e entreguem o coração ao Senhor. Que aqueles Aleluia. policiais sejam guardados pelo Senhor e que não Em faça nome de covardia Jesus. com aqueles que moram ali, ó Pai. Que haja apenas justiça nesse país. Visita a nossa classe política.